Ela sorri para o filho no banco de trás do carro. E você acha que aquele sorriso é alívio? Não é. Jordan Peele te enganou por 2 horas seguidas. E agora, antes que você feche essa aba, eu preciso te contar a verdade, que ninguém teve coragem de dizer sobre nós. A mulher pela qual você torceu o filme inteiro não é vítima de trauma nenhum. Ela nunca foi. O que você viu na tela não foi uma mãe desesperada protegendo a família de monstros vindos do subterrâneo. Você viu sem perceber o estudo clínico mais perfeito de sociopatia que o cinema americano já produziu. E o pior, você aplaudiu ela até o final. Você torceu por ela na sala de estar, você se emocionou quando ela abraçou os filhos, você comemorou quando ela venceu, e durante todo esse tempo, você estava do lado errado da história. Respira fundo, porque a partir de agora, cada cena que você lembra desse filme vai significar outra coisa. Adelaide não sofre de estresse pós-traumático. Isso é o que o roteiro quer que você acredite. Isso é a cortina de fumaça perfeita que Jordan Peele constrói cena após cena, quase como se estivesse se divertindo em esconder a verdade bem debaixo do seu nariz. Na verdade, o que consome Adelaide por dentro durante 30 anos inteiros não é o eco de um trauma antigo. É a paranoia fria, metódica e absolutamente calculada de uma impostora que sabe, com certeza absoluta, que mais cedo ou mais tarde vai precisar matar de novo para que o disfarce jamais caia, e o disfarce nunca caiu, até o segundo exato em que ela decidiu, ela, e só ela, que era a hora dele cair. Deixa eu te levar de volta para 1986. Uma menina entra numa casa de espelhos à beira da praia de Santa Cruz, sozinha, no escuro, longe dos pais que discutem distraídos ali fora. E uma menina sai, só que não é a mesma. A troca acontece no silêncio absoluto, sem testemunhas, sem gritos, sem ninguém para contar depois o que realmente aconteceu naqueles corredores de espelho. E o filme te vende essa cena como o nascimento de um trauma de infância, como o gatilho de um pânico que acompanharia aquela menina pelo resto da vida. Mas psiquiatricamente falando, isso não é trauma. Isso é o momento fundador de uma identidade inteiramente nova, construída, tijolo por tijolo, sobre um roubo. A criança que sai daquela casa de espelhos usando o rosto de outra pessoa não é uma sobrevivente. É uma usurpadora que aprendeu ali na escuridão mais completa a primeira e mais importante lição da sua existência inteira, que para viver, para respirar, para sorrir sob o sol, alguém mais precisa ser apagado, silenciado, esquecido. E aqui está o ponto que ninguém quer discutir sobre esse filme, o ponto que a crítica de cinema convencional insiste em ignorar. Nós, o público, fomos treinados desde a primeira cena a sentir pena da mulher errada, porque o terror de nós não mora no subterrâneo, não mora nos túneis abandonados, não mora nas experiências secretas do governo. O terror de nós mora dentro de uma casa de praia comum, num quarto de casal comum, onde um homem chamado Gabe dorme, noite após noite, ano após ano, ao lado de uma criatura que aprendeu a fingir amor com uma precisão absolutamente cirúrgica. E ele nunca soube, ele nunca desconfiou. Ele simplesmente amou o reflexo, achando que era a pessoa real. Vamos falar sobre esse casamento com mais profundidade, porque é exatamente aqui que a psiquiatria forense encontra o verdadeiro horror escondido dentro do roteiro. Gabe ama Adelaide. Isso é claro, é genuíno, é inegavelmente humano da parte dele. Ele se preocupa com o silêncio dela em determinados momentos, com o jeito estranho que ela reage a certas situações, com aquela distância súbita que às vezes aparece atrás dos olhos dela quando ela pensa que ninguém está reparando. Mas o que Gabe nunca vai saber, o que Gabe morre sem sequer suspeitar, é que ele nunca esteve casado com a Adelaide de verdade. Ele esteve casado durante mais de 20 anos com uma simulação extremamente sofisticada de Adelaide. Uma cópia comportamental treinada dia após dia, ano após ano, por décadas inteiras de observação obsessiva de como humanos amam, como humanos riem, como humanos choram, exatamente no momento certo para parecerem verdadeiros. Isso tem nome em psiquiatria forense, e o nome é ainda mais perturbador do que parece. Chama-se mimetismo afetivo. E é uma das manifestações mais assustadoras e menos discutidas dos transtornos de personalidade antissocial em sua forma mais extrema e mais bem disfarçada. A pessoa não sente a emoção genuína, ela estuda cuidadosamente a emoção alheia, ela cataloga mentalmente cada microexpressão nos rostos das pessoas ao redor e depois a reproduz, gesto por gesto, entonação por entonação, palavra por palavra, até que ninguém, nem o marido que divide a cama com ela todas as noites, nem os filhos que ela carrega no colo desde bebês, consiga perceber qualquer diferença entre sentir de verdade e performar com perfeição absoluta. E é justamente aí que mora o terror absoluto do filme. O terror que nenhum trailer te preparou para sentir.
não são os clones vestidos de macacão vermelho segurando tesouras douradas que deveriam te tirar o sono depois de assistir nós. O terror real é saber que existem entre nós seres humanos capazes de operar décadas inteiras de suas vidas em piloto automático emocional completo, sorrindo exatamente no momento certo, chorando no funeral certo, dizendo "eu te amo" na hora exata em que a frase é esperada, sem nunca, em nenhum único instante daquela vida inteira, sentir absolutamente nada daquilo por dentro. Pensa nisso com calma, por um segundo. Quantas vezes você olhou para alguém, um parceiro, um amigo próximo, um familiar querido, e teve aquela sensação estranha, aquele frio inexplicável na espinha, de que talvez a pessoa na sua frente estivesse ensaiando, performando uma versão de si mesma cuidadosamente construída para você? Você provavelmente descartou esse pensamento na hora, chamou de paranoia sua, de cansaço, de exagero da sua cabeça. Mas e se algumas vezes esse instinto tão desconfortável estivesse absolutamente certo? E o pior de tudo é que Adelaide nunca precisou ser perfeita o tempo inteiro. Ela só precisava ser convincente o suficiente, na maior parte do tempo, para que ninguém ao redor dela tivesse motivo real para duvidar. E é exatamente assim que operam os predadores mais eficientes dentro dos relacionamentos humanos. Eles não mantêm a máscara 24 horas por dia. Eles simplesmente garantem que nos poucos segundos em que a máscara escorrega, ninguém esteja olhando com atenção suficiente para perceber. Agora, antes de continuarmos descendo mais fundo nessa escuridão, eu preciso parar por um instante, sinceramente, porque tem um grupo de pessoas aqui que merece ser reconhecido com toda a sinceridade que essas análises exigem. Os membros deste canal. Vocês que apoiam dominadamente mês após mês, que tornam materialmente possível essas análises que desmontam, peça por peça, a confiança quase cega que temos nas pessoas que amamos e que dividem a nossa vida. Obrigado, de verdade, do fundo do coração. Vocês sustentam esse trabalho de olhar para dentro dos filmes que tanto amamos e perguntar, sem medo nenhum de incomodar, o que será que estamos realmente vendo na tela? E o que será que estamos todos os dias escolhendo ignorar nas pessoas ao nosso redor? Esse tipo de coragem intelectual não é pouca coisa nos dias de hoje, e eu jamais deixaria esse momento passar sem agradecer vocês com toda a honestidade que essas análises pedem, voltando à escuridão do subterrâneo, porque a história fica ainda mais perturbadora quando finalmente olhamos, com atenção de verdade, para quem foi realmente condenada àquele lugar sem sol. A mulher que o roteiro te ensina, desde o primeiro segundo em que ela aparece, a chamar de Red, a vilã, a criatura de voz quebrada, rouca, gutural, que assusta o público inteiro desde a primeira vez que ela abre a boca para tentar falar. Eu preciso que você entenda uma coisa agora, com toda a clareza que a psiquiatria forense pode oferecer. Aquela voz quebrada não é o som de um monstro nascido nas profundezas da terra. Aquela voz é o som físico de uma garganta que passou mais de 30 anos inteiros sem ser usada para conversar de verdade com outro ser humano. É o som de uma mente genuinamente humana sendo triturada, devagar, ano após ano, pelo isolamento sensorial mais cruel que a ficção científica já teve coragem de imaginar em uma tela de cinema. Imagina isso com calma, sem pressa, ser arrancada da sua própria vida aos 8 anos de idade. Ser empurrada à força para dentro de um túnel escuro, úmido, sem qualquer traço de sol, sem cor nenhuma, sem estímulo algum, além do eco constante da sua própria respiração ecoando pelas paredes de concreto abandonado, e ficar ali, presa, enquanto lá em cima, sob o sol quente da Califórnia, alguém usando o seu rosto exato, a sua voz original, o seu nome de batismo, vive tranquilamente a vida que deveria ter sido sua. Red não é um monstro de nós. Red é, sem exagero nenhum, a única pessoa inteiramente inocente dessa história inteira do começo ao fim. Ela é a criança original, roubada de absolutamente tudo que tinha, forçada a assistir, através de algum tipo de conexão psíquica cruel que o próprio filme sugere existir entre os pares. A própria vida sendo vivida por outra pessoa em seu lugar, enquanto a sua sanidade se desfazia, devagar, camada por camada, ano após ano, dentro da escuridão total e sufocante daquele subterrâneo esquecido pelo mundo inteiro. E o roteiro, de forma absolutamente proposital, faz você sentir nojo dela desde o primeiro instante, faz o seu corpo inteiro recuar, sempre que ela tenta falar. Faz cada músculo do seu corpo travar de tensão toda vez que a câmera mostra o rosto dela de perto, iluminado de forma estranha, distorcida, quase animal, mas para um segundo, e respira e pensa comigo com calma. O que exatamente você esperava que sobrasse de uma mente genuinamente humana depois de 30 anos inteiros trancada no escuro absoluto, sabendo com plena consciência que a própria identidade foi roubada e está sendo usada, feliz,
amada, casada, cercada de filhos, sob o sol quente, enquanto você apodrece lentamente embaixo da terra fria. A raiva de Red não é loucura sem sentido, não é a fúria genérica de um monstro de filme de terror qualquer. É a reação mais racional, mais coerente e mais profundamente humana que qualquer pessoa neste planeta poderia ter diante do maior roubo de identidade já retratado na história do cinema moderno. Ela não quer destruir o mundo por prazer. Ela quer, desesperadamente de volta, a única coisa que sempre foi dela por direito de nascença. A própria vida e o próprio corpo e o próprio nome. E aqui, meu amigo, é exatamente onde a maioria das pessoas assiste ao filme errado do início ao fim, sem nunca perceber. Porque quando Red finalmente confronta Adelaide cara a cara, depois de décadas esperando por esse momento, o roteiro filma aquela cena como se fosse uma batalha entre uma mãe corajosa e um monstro sedento por sangue inocente. Mas na verdade, o que você está realmente assistindo ali, se prestar atenção com a lente certa, é o encontro final entre uma vítima que passou a vida inteira implorando silenciosamente por justiça e a predadora perfeita que roubou aquela vida décadas atrás e que agora precisa, de forma definitiva e irreversível, apagar a única testemunha viva do próprio crime original. Se você sentiu esse arrepio correr pela espinha agora mesmo, se alguma parte sua, lá no fundo, acabou de perceber que talvez estivesse torcendo pelo lado errado o filme inteiro, sem nunca ter percebido isso antes. Não deixa essa percepção adormecer de novo. Não deixa ela morrer aqui, agora que você finalmente enxergou. Ancora a sua sanidade aqui comigo, deixando o seu like nesse exato momento. Se inscreve no Dominadamente agora mesmo, para nunca mais na vida ser enganado pelas máscaras que o cinema constrói com tanta habilidade. E me conta, sem medo, lá nos comentários, você já desconfiava da Adelaide desde o início do filme, ou essa análise acabou de virar completamente de cabeça para baixo tudo aquilo que você pensava saber sobre essa história. Antes de seguirmos para o confronto final, eu preciso te mostrar algo que passa completamente despercebido na primeira, na segunda, até na terceira vez que a maioria das pessoas assiste esse filme, e que muda tudo, retroativamente, uma vez que você enxerga. Presta atenção em como Adelaide se comporta com os próprios filhos ao longo de toda a narrativa, muito antes do subterrâneo aparecer na tela. Repara em Zora, a filha do lábio adolescente, e em como Adelaide reage sempre que a menina demonstra qualquer sinal de independência, de rebeldia normal para a vaidade, de identidade própria se formando. Existe uma tensão ali, sutil, quase imperceptível, mas presente em cada cena, de alguém que não está simplesmente exercendo a autoridade materna comum. Existe o comportamento controlado e calculado de alguém que aprendeu que qualquer desvio do roteiro familiar planejado representa um risco real de exposição. E com Jason é ainda mais perturbador. Porque Jason é a criança que enxerga demais, que percebe padrões que os adultos ao redor insistem em ignorar conscientemente. Repara como Adelaide reage de forma quase imperceptível sempre que o filho menciona a máscara que ele usa, sempre que ele fala sobre coisas que viu ou sentiu que não fazem sentido lógico aparente. Existe um desconforto genuíno nela, um desconforto que a psiquiatria forense reconheceria imediatamente como um medo específico de quem sabe que está sendo, aos poucos, decifrada por alguém pequeno demais para ser levado a sério pelos adultos ao redor. E ainda assim, perigoso o suficiente para representar uma ameaça real, no longo prazo, ao segredo mais bem guardado da vida inteira dela. E tem a cena quase esquecida pela maioria do público na casa de praia dos amigos, os Tyler, logo antes da invasão começar. Presta atenção em como Adelaide observa aquela família inteira, com uma frieza analítica que ninguém mais na sala percebe. Ela não está simplesmente incomodada socialmente, como qualquer pessoa levemente antipática ficaria numa festa chata de vizinhos. Ela está, ativamente, calculando riscos, avaliando quem, naquele ambiente, representa perigo real para o segredo que ela protege havia décadas. Isso não é ansiedade social comum, meu amigo. Isso é vigilância predatória disfarçada de timidez humana comum, algo que qualquer profissional treinado em comportamento forense reconheceria instantaneamente se estivesse observando de fora, sem o filtro emocional que o roteiro cuidadosamente constrói para manter você, espectador, do lado errado da história inteira. E aqui está talvez o detalhe mais arrepiante de toda essa análise. Reparem em como, ao longo do filme inteiro, é sempre Adelaide quem primeiro sugere fugir, quem primeiro sugere confrontar, quem primeiro toma a iniciativa nas decisões mais perigosas e mais decisivas da trama. Isso não é coincidência de roteiro, e não é também, como muita gente supõe erroneamente, apenas instinto materno de proteção.
É o comportamento absolutamente característico de alguém que passou a vida inteira, décadas inteiras, planejando compulsivamente cada cenário possível de exposição, cada rota de fuga, cada resposta pronta para cada pergunta incômoda que um dia poderia surgir. Porque é exatamente assim que sobrevivem, durante anos, os impostores mais bem-sucedidos da história real, fora das telas de cinema. Eles não improvisam sob pressão como pessoas comuns. Eles simplesmente executam com calma glacial um plano que já foi ensaiado mentalmente centenas, milhares de vezes, muito antes da crise real sequer começar a acontecer. Vamos agora para a cena do balé macabro, nem no subterrâneo, com os corpos amarrados que Red passou anos inteiros coreografando naquela escuridão sem fim. O filme te vende essa cena como a obra de uma mente perturbada, um ritual sem sentido nenhum, criado pela cabeça insana de uma vilã qualquer. Mas olha de novo, com mais atenção dessa vez. Aquilo ali é a última tentativa desesperada de uma pessoa completamente destruída pela solidão de criar algum tipo de beleza, algum resquício de significado, dentro do inferno particular em que foi condenada a existir absolutamente sozinha por décadas inteiras. É uma performance de dor pura transformada, a força, em arte, porque essa era a única linguagem que restou disponível para ela, depois que a própria voz, literalmente, foi quebrada pela vida cruel que ela foi obrigada a levar lá embaixo, sem luz, sem contato humano, sem esperança nenhuma de resgate. Repara também num detalhe que passa despercebido pela maioria das pessoas na primeira vez que assistem o filme. Red aprendeu a se mover diferente. Ela caminha de um jeito quebrado, desconjuntado, quase como uma marionete cujos fios foram cortados e depois amarrados de novo, errados, no lugar errado. Isso não é estética gratuita de terror, meu amigo. Isso é o retrato clínico exato de um corpo humano que passou décadas inteiras sem espaço físico adequado para se mover livremente, sem luz natural para regular o próprio ciclo biológico, sem qualquer estímulo motor que permitisse ao cérebro manter os padrões normais de movimento que consideramos, lá em cima, sob o sol, absolutamente básicos e automáticos. E então chega um momento em que Adelaide e Red se enfrentam cara a cara, uma última vez, depois de décadas inteiras de espera silenciosa por parte de Red, e o roteiro filma essa cena, propositalmente, como um ato claro de autodefesa. A mãe corajosa protegendo os próprios filhos do monstro que ameaça a família. Mas presta muita atenção no que realmente está acontecendo dentro dessa cena, camada por camada. Adelaide não está lutando pela vida da própria família naquele momento. Adelaide está, na verdade, queimando a última prova documental viva do próprio crime original cometido décadas atrás. Red é a única pessoa viva no planeta inteiro que conhece a verdade completa e absoluta, que sabe, com certeza plena, quem realmente é a impostora, usando aquele rosto sob o sol. E enquanto Red continuar respirando, por mais um segundo que seja, a mentira cuidadosamente construída ao longo de 30 anos inteiros por Adelaide corre o risco real de desmoronar por completo, sem volta. Então, quando Adelaide enrosca as algemas em volta do pescoço de Red e aperta devagar, sem pressa nenhuma, olhando fixamente nos olhos da mulher cuja vida inteira ela roubou décadas atrás. Aquilo ali não é instinto de sobrevivência materno, não é o gesto desesperado de uma mãe protegendo a prole. Aquilo é a execução calculada, fria e absolutamente controlada de uma testemunha incômoda. É o fechamento perfeito e meticuloso de um crime que começou décadas antes, dentro de uma casa de espelhos comum, e que agora, finalmente, depois de tanto tempo, não tem mais absolutamente ninguém vivo para contar a verdade completa dos fatos. E é exatamente aqui que a psiquiatria forense chama esse comportamento específico pelo nome técnico correto, sem rodeios. Isso não é instinto de sobrevivência comum, do tipo que qualquer ser humano sentiria diante de uma ameaça real e iminente. Isso é o que chamamos de psicopatia de sobrevivência. A capacidade fria, treinada e absolutamente eficiente de eliminar qualquer ameaça concreta à própria existência construída inteiramente sobre décadas de mentiras acumuladas, sem hesitação genuína, sem culpa moral real, apenas com a eficiência mecânica de alguém que já ensaiou mentalmente esse exato momento, repetidas vezes durante os últimos 30 anos inteiros da sua vida secreta. Agora, presta muita atenção no rosto de Adelaide logo depois que Red finalmente para de se mexer no chão daquele subterrâneo, porque essa é, sem exagero absolutamente nenhum, uma das cenas mais aterrorizantes já filmadas dentro de um thriller psicológico moderno em toda a história recente do cinema. O corpo inteiro dela relaxa visivelmente, os ombros descem devagar, e pela primeira vez no filme inteiro, do início ao fim, alguma coisa muda profundamente nos olhos dela. Alguma coisa antiga, alguma coisa que estava sendo cuidadosamente escondida atrás de décadas inteiras de performance emocional
impecável, finalmente sobe até a superfície do próprio rosto e simplesmente fica ali, completamente exposta, sem disfarce nenhum, pela primeira vez diante das câmeras. O filme não precisa te dizer isso com palavras explícitas, porque a linguagem visual do cinema já te contou absolutamente tudo o que você precisava saber para entender a verdade. Adelaide não está triste com o que acabou de fazer. Adelaide não está genuinamente aliviada por ter, supostamente, salvado a própria família de um perigo real. Adelaide, pela primeira vez em mais de 30 anos inteiros de atuação contínua, pode finalmente parar de fingir, mesmo que seja apenas por um segundo fugaz, porque a única pessoa no mundo inteiro capaz de expô-la publicamente está, finalmente, morta e enterrada para sempre. E chegamos agora na cena mais devastadora de toda a obra, sem sombra de dúvida nenhuma. O carro avançando pela estrada escura, a família inteira supostamente em segurança, fugindo do caos generalizado que tomou conta das ruas. E Jason, o filho mais novo, olhando fixamente para a própria mãe através do espelho retrovisor do carro em movimento. Porque Jason viu. Jason, em algum momento específico daquela noite inteira dentro do subterrâneo, viu a verdade nua e crua com os próprios olhos. Viu que a própria mãe se move de um jeito sutilmente diferente quando ela pensa por um segundo que absolutamente ninguém está olhando. Viu aquele sorriso final que ela dá, olhando para frente, para a estrada escura, para o futuro inteiro que ela acabou de garantir, com sangue, exclusivamente para si mesma. E aquele sorriso final que encerra o filme inteiro em silêncio absoluto. Não é, de forma nenhuma, o sorriso de alívio genuíno de uma mãe comum que acabou de salvar bravamente a própria família de um perigo real e iminente. É a máscara, finalmente, depois de tantos anos, caindo por completo, na frente exata da única pessoa no mundo inteiro que já não tem mais como fingir educadamente que não viu nada de estranho. É a assinatura silenciosa e definitiva de uma sociopata que venceu, sozinha, o jogo mais longo, mais paciente e mais cruel já jogado dentro de um roteiro de terror psicológico contemporâneo, e que agora, sentada tranquilamente no banco da frente daquele carro em movimento, aprisionou de forma definitiva e irreversível a própria família inteira dentro da teia perfeita, cuidadosamente tecida ao longo de décadas, da sua mentira original. E existe ainda um último conceito clínico que precisa ser colocado sobre a mesa antes de fecharmos essa análise, porque ele explica algo que intriga psiquiatras e críticos de cinema até hoje. O público inteiro, ao assistir Nós, é forçado a experimentar algo muito parecido com o que chamamos de síndrome de Capgras, só que invertida. Normalmente, a síndrome de Capgras faz uma pessoa acreditar que alguém próximo, um familiar, um cônjuge, foi substituído por um impostor idêntico, mesmo quando a pessoa real está ali, na sua frente, inalterada. É uma quebra na forma como o cérebro processa reconhecimento facial e vínculo emocional simultâneo. Só que aqui, o filme faz o caminho contrário. E é exatamente por isso que a experiência de assistir Nós é tão profundamente perturbadora, mesmo para quem nunca conseguiu explicar exatamente o porquê. Nós, o público, olhamos para a impostora real, para Adelaide, e reconhecemos nela todos os sinais de familiaridade, de vínculo genuíno, de humanidade autêntica. Porque o roteiro nos treinou, cena após cena, a associar aquele rosto específico à mãe protetora, à vítima simpática, à heroína da história, e simultaneamente olhamos para a vítima real, para Red, e sentimos repulsa instintiva, distanciamento automático, e recusamos ativamente reconhecer nela a humanidade que ela nunca deixou de ter, nem um único segundo, durante os 30 anos inteiros que passou trancada naquele subterrâneo esquecido pelo mundo. Esse é o verdadeiro gênio perturbador por trás do roteiro de Jordan Peele, e também a verdadeira crueldade escondida dentro dessa história. O filme não apenas retrata uma sociopata perfeita escondida dentro de uma narrativa de terror sobrenatural. O filme transforma o próprio público, você, eu, todos que assistiram Nós no cinema ou em casa, em cúmplices ativos e voluntários do encobrimento daquele crime original. Porque durante 2 horas inteiras, nós escolhemos, coletivamente, acreditar na versão mais confortável e mais palatável da história, exatamente como Gabe escolheu, sem saber, acreditar durante mais de 20 anos inteiros que estava casado com a mulher que conheceu quando jovem. Nós preferimos a mentira bem contada à verdade desconfortável, porque a mentira, convenhamos, é sempre mais fácil de digerir emocionalmente do que a possibilidade angustiante de que o monstro real da história seja exatamente a pessoa que aprendeu, com perfeição absoluta, a se parecer com a vítima. E talvez seja exatamente isso que explique, de forma mais ampla, por que certas pessoas ao nosso redor, na vida real, longe das telas de cinema,
Conseguem manter máscaras emocionais complexas durante anos, às vezes durante décadas inteiras, sem que ninguém próximo perceba absolutamente nada de errado, porque nós, seres humanos, somos treinados desde muito cedo a acreditar automaticamente na narrativa mais simpática, na versão dos fatos que exige menos de nós emocionalmente, que não nos obriga a questionar profundamente as pessoas que amamos e nas quais depositamos confiança total, muitas vezes sem nenhuma base concreta além da familiaridade repetida ao longo do tempo. E é exatamente essa vulnerabilidade cognitiva coletiva, esse ponto cego psicológico universal, que os predadores emocionais mais eficientes da vida real aprendem a explorar com uma precisão quase cirúrgica, geração após geração, sem que a maioria de nós jamais perceba o mecanismo completo funcionando bem debaixo do nosso próprio nariz. Pensa também no legado que Adelaide está silenciosamente construindo dentro dos próprios filhos, sem que eles percebam conscientemente o que está realmente acontecendo. Jason já demonstra, ao longo do filme inteiro, uma capacidade de observação fria, quase clínica, das pessoas ao redor dele. Ele estuda comportamentos, ele nota padrões, ele guarda segredos sem verbalizar imediatamente o que percebeu. Será que estamos observando silenciosamente o nascimento da próxima geração do mesmo padrão psicológico, transmitido não pela genética, mas pela convivência diária, pelo exemplo constante, pela normalização gradual de segredos guardados dentro de uma família inteira, construída sobre uma mentira fundacional jamais revelada? Porque é exatamente isso que nós realmente no fundo, por trás de toda a estética de terror e todos os efeitos visuais impressionantes. Não nunca foi, um filme sobre duplos malignos vindos misteriosamente do subterrâneo esquecido. É, na verdade, um estudo de caso denso e perturbador sobre o quanto realmente conhecemos de verdade as pessoas que dividem a nossa cama todas as noites, que ajudam a criar os nossos filhos dia após dia, que sentam à nossa mesa de jantar sorrindo, ano após ano, sem que jamais desconfiemos de absolutamente nada de errado. É uma pergunta desconfortável, cuidadosamente disfarçada de filme de terror sobrenatural. Você teria coragem real de admitir, honestamente, para si mesmo, se a resposta fosse não. Que talvez você também esteja, agora mesmo, dormindo tranquilamente ao lado de alguém que simplesmente aprendeu, com o tempo, a fingir muito, muito bem. Se essa verdade dolorosa que acabamos de destrinchar juntos reconstruiu completamente, do zero, a forma como você enxerga esse filme a partir de agora, deixa o seu like aqui embaixo agora mesmo, sem pensar duas vezes, e confirma a sua inscrição aqui no canal Dominadamentes, antes que a sua própria percepção recém-desperta seja esquecida de novo no escuro, exatamente da mesma forma trágica como aconteceu com a pobre Red durante décadas inteiras. Porque aqui neste canal a gente simplesmente não aceita a máscara fácil e confortável que o cinema hollywoodiano insiste tanto em tentar vender para o público desatento. A gente arranca ela, com calma, com método, camada por camada, até sobrar apenas a verdade mais crua e desconfortável que ninguém, até agora, teve coragem suficiente de te contar diretamente nos olhos, e na próxima vez que você assistir Nós, sozinho, tarde da noite, com as luzes apagadas, presta muita atenção em cada sorriso discreto de Adelaide ao longo da história inteira, em cada silêncio estrategicamente colocado por ela em momentos-chave, em cada olhar rápido que ela lança discretamente na direção do marido, sempre que acha, erroneamente, que ninguém está reparando com atenção suficiente. Porque agora, depois dessa análise completa, você finalmente sabe exatamente o que está procurando dentro daquela história. E uma vez que você enxerga essa verdade com clareza total, meu amigo, eu preciso te avisar com toda sinceridade, você nunca mais, em hipótese alguma, vai conseguir deixar de ver,